Hoje o Diga Doutor, a gente vai falar no Diga Doutor sobre psoríase. É uma doença autoimune, inflamatória e não é contagiosa e ela acomete a nossa pele. Então essas lesões, elas podem aparecer em todas as faixas etárias de homens e mulheres, sendo mais comum em adultos jovens. E para nos ajudar com mais informações sobre esta doença, estamos recebendo aqui na nossa sala de visita do Vida Saudável a dermatologista Camila Santos. Boa tarde, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite. Bom, esse é um tema que causa bastante curiosidade e também é bom a gente desmistificar esse problema da psoríase, porque muitas vezes a pessoa vê aquela lesão e acha que aquilo vai contaminar, né? E aí a pessoa que é acometida por essa doença fica constrangida, tem que ficar explicando. Então, vamos tentar agora trazer aqui para as pessoas que nos assistem, para que elas possam entender o que é a psoríase e se a gente tem como prevenir essa doença. Tá, então, boa tarde a todos. A psoríase ela é uma doença inflamatória, né, e crônica. Ela não tem cura, mas tem controle. De caráter autoimune, como você já explicou, né, então não é contagioso, não passa para ninguém, né. A Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou uma campanha em outubro de 2020, do ano passado, porque é muito frequente os pacientes com psoríase, eles sofrem muito, né? Tanto da autoestima, mas também da aceitação pessoal e da sociedade, um certo preconceito, porque são lesões, né, que aparecem nas áreas expostas, braços, pernas, couro cabeludo, pode acontecer nas unhas, até articulares, e o paciente fica exposto, né, a preconceitos, e isso afeta muito a autoestima, inclusive com estudos comprovando o aumento de ansiedade, de depressão, né, por conta dessa doença. E a sociedade... Quando a senhora disse que ela é uma doença, desculpa eu lhe interromper, mas para a gente tentar já passar, mas tirando todas as dúvidas. Quando a senhora fala que ela é uma doença inflamatória, é inflamação na pele, é isso? Ela inflama só a pele ou tem outros órgãos que a psoríase inflama? Por que ela é inflamatória? Então, ela é uma doença inflamatória e as lesões aparecem na pele, o couro cabeludo, que não deixa de ser pele, pode aparecer na unha, né, na placa ungueal e também nas articulações, que aí é a artrite psoriásica. Aí é algo interno, então? Algo interno. E hoje a gente considera a psoríase uma doença sistêmica. O alvo dela maior são os fâneros, né? Pele, unha, e pode acometer a articulação, que não é mais um fânero, mas ela é considerada uma doença sistêmica. Por quê? Porque os pacientes com psoríase, eles têm uma chance maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, hoje a gente considera e encara a psoríase como uma doença sistêmica e, na verdade, até é enquadrada aí nas doenças plurimetabólicas, né? Com a chance maior de desenvolver pressão alta, diabetes, alteração de colesterol. Então, são pacientes que precisam, na verdade, de um cuidado multifatorial, ou seja, um acompanhamento clínico ideal, com controle de todas essas entidades cardiovasculares. Então, a gente preparou uma cartela, inclusive a gente retirou do site da Sociedade Brasileira, né, de Dermatologia. Então, vamos lá mostrar um pouco dos sintomas. Olha aí, manchas vermelhas com escamas secas, esbranquiçadas ou prateadas. É isso, doutora? É isso. Pequenas manchas brancas ou escuras residuais pós-lesões. Ou seja, quando fica inflamada, fica como se fosse uma ferida, passa essa ferida, mas fica aquela mancha branca ou escura. Na verdade não é bem uma ferida, é uma placa, né? Placa é uma mancha vermelha elevada, grossa, que tem essa escama esbranquiçada, né? E aí, mas causa algum tipo de ferimento, alguma rachadura? O paciente coça muito, né? É uma lesão que coça, que incomoda. Então, da coçadura pode ferir, mas aí é uma lesão secundária da coçadura. E às vezes pode até infeccionar, porque aí ele coça uma porta de entrada e pode às vezes causar até uma infecção secundária, né? Segue aí com a cartela, por favor, gente. Olha, se você tiver alguma pergunta aqui para a doutora, só mandar aí nesse número que está no seu vídeo, combinado? Coceira e queimação e dor, como, né, a doutora já tinha falado, a doutora Camila. Unhas grossas sulcadas. O que é sulcadas e descoladas e com depressões puntiformes? Traduz isso pra gente, doutora, que a gente pegou exatamente como estava lá. Então, o acometimento da psoríase na unha, ele pode ser
unicamente ungueal, só de unha, existe a psoríase só na unha, mas às vezes ele está associado, tem placas também, pode ter acometimento ungueal. Então, unhas sulcadas são aquelas lascas, né, as fendas verticais ou na horizontal, e aí ela fica com essas lascas na ponta. Quebradiças, fragilizadas. Descascando, fica aquele esbranquiçado na unha, como se fosse um fungo assim na unha? Pode ficar esbranquiçado, confunde às vezes com onicomicose, que é a micose de unha, mas a gente tem alterações diferenciais para poder fazer esse diagnóstico diferencial, né? As lesões puntiformes que falaram ali, é uns pontinhos mesmo, a gente olha a unha e vê pontinhos, né? Na placa ungueal, que é uma lesão característica gente, da psoríase. Ungueal, só... É a unha. É a unha. Doutora, vamos lá. Unha. Tá, unha. Unha. Ó, a gente já tem pergunta. Pontinhos, como se tivesse entrado um palitinho e saído na unha, né? Pontinhos. Como se furava a unha? Assim? Mas não fica o furo, fica só a depressãozinha, os pontinhos, né? Então vamos ver de quem é a pergunta agora. Olha, a Islândia, do bairro Santo Antônio. A psoríase também pode aparecer nos pés? Pode surgir e rachar os pés até sangrar? Boa pergunta. A psoríase ela pode sim aparecer tanto na palma das mãos como na planta dos pés. Inclusive existe a psoríase palmo-plantar, mas ela pode também estar dentro das outras formas de psoríase, na generalizada. E aí fica a planta do pé ou a palma da mão grossa, bem espessa, com rachaduras, com as escamas. Pode coçar também, doutora? Coça, incomoda muito, né? Porque imagina, pé, mão, uma coisa que você pisa, dói, às vezes causa aquelas fissuras que são os ferimentos, que aí quando vai passar rachaduras, assim, né? E às vezes até pústulas, né? Que são... que é isso? Bolinhas amareladas, né? Pústulas, pus, então... Eu tô tendo uma ideia aqui. Vamos colocar uma luzinha vermelha? Quando o especialista vier e disser o nome assim que a gente não entende, a gente acende a luzinha vermelha. Tá. Fica legal assim? Combinado. Pra vocês que estão em casa aí, pra vocês entenderem, porque eu fico sem entender também aqui. Mas médico, né, estuda uns termos técnicos. E então, pústulas, assim. Essas bolinhas amareladas de infecção, às vezes, que pode acontecer ou pelo ferimento ou pela característica mesmo da psoríase, quando ela comete palma e planta dos pés, que ela pode ser pustulosa, que é quando tem as bolinhas amareladas. Tá bom. Tem mais pergunta. Tá. Opa, pergunta da Débora, ela é de Parnaíba, né? Psoríase tem tratamento? Oi, Débora, tem sim, tem tratamento e a tentativa do tratamento, ela é uma doença crônica que não vai ter cura, mas o tratamento é para devolver essa qualidade de vida para o paciente, né? E a intenção é deixar ele ou em remissão total, ou seja, sem lesão, ou com o número de lesões mínimo possível que incomode menos. Então, essa lesão, ela chega a desaparecer da pele completamente? Pode acontecer, pode sim, com o tratamento. A depender da gravidade, a gente tem estratificações de tratamento, né, de acordo com a gravidade, o acometimento da psoríase. E aí a gente se baseia em alguns critérios, né, de qualidade de vida, de número de lesões, de melhora de sintomas, coceira, dor, prurido, se tiver articulação, dores articulares, para escolher o melhor tratamento, a opção melhor para que o paciente entre em remissão, ou seja, o menor número de sintomas e lesões possível. E esse tratamento é com medicação, doutora? Oral e também local? Dependendo da gravidade. Se for uma psoríase leve, que é quando acomete menos de 5% da área corporal, né, são placas um pouco isoladas, então o tratamento de escolha são pomadas, cremes, tratamento tópico, né, que costuma ter uma segurança grande, né, porque você não vai tomar nada, só aplicar, e uma resposta boa também. A partir de uma psoríase moderada a grave, que é quando acomete mais de 5%, com sintomas articulares ungueais ou outros, né, a gente já passa a associar os tratamentos tópicos a tratamentos orais, sistêmicos, que aí nós temos medicações de tomar e medicações, fototerapia, tanto o UVB como o UVA. Que é aquele uso de luz, né? Isso, que aí entra como tratamento sistêmico. E temos também os imunobiológicos, que é aí uma evolução, uma tecnologia que veio devolver muita qualidade de vida para os pacientes com psoríase grave. Que aí são medicações, na maioria das vezes, subcutâneas, de alto custo, que aí entra a participação do SUS, do governo, né?
E para pacientes que têm uma psoríase grave, que não responderam aos tratamentos de primeira linha, que são os orais, aí a gente tem essa opção da segunda linha, que são os imunobiológicos. Doutora, e estresse desencadeia a psoríase? Desencadeia. Então, a psoríase ela é uma doença imunológica, mas o estresse é um grande fator desencadeante, né? Então, o paciente, às vezes, pode estar em remissão com o tratamento adequado, mas quando tem picos de estresse, pode acontecer uma recaída e aparecer alguma lesão nova, que a gente chama que o paciente entrou em crise. Saiu da remissão da doença e pode entrar em crise. Existem outros fatores também desencadeantes de crises, né? Como o tabagismo, algumas medicações para pressão, como os beta-bloqueadores, alguns tipos de antipertensivos, como captopril, enalapril, alguns controladores de humor, como o lítio, até alguns antimaláricos. Então, algumas medicações elas podem estar envolvidas também com crises. Mas você já tem esse gene para psoríase, não é isso, doutora? Geralmente, o fator genético, ele é importante, né? Existe hoje uma divisão na psoríase tipo 1, que é quando ela acontece antes dos 40 anos, e aí geralmente tem uma relação genética. E tem uma psoríase mais tardia, que acontece mais na faixa etária depois dos 40, que acredita não ter uma relação tão grande com a genética. Mas na maioria das vezes tem essa relação e aumenta a chance, né, de por exemplo, um parente de primeiro grau que você tenha uma chance maior, de ter 10 vezes mais de ter psoríase. Tá, para a gente encerrar, tem mais uma pergunta, tá bom, doutora? Tá. Vamos lá. Pergunta do Newton, eu acho, Newton, é isso mesmo? Newton. Já existem novos medicamentos para o tratamento da psoríase? Olha, acabou de falar, né? Sim, são os imunobiológicos. Já são um custo bem mais elevado, né, doutora? Custo elevado, geralmente é a farmácia de alto custo, tem que entrar com todo um procedimento, um processo. Mas o SUS, ele chega a dar essa medicação? Medicamento de alto custo. Tem toda uma burocracia, mas consegue? Consegue, okay. Se tiver indicação. Se tiver indicação. Gente, eu conversei aqui com a doutora Camila Santos, ela é dermatologista. Muito obrigada, doutora Camila, pela sua participação. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso, viu? Muito obrigada, gratidão. Obrigada.